E aí galera, estamos aqui para falar sobre uma década incrível na história do rock brasileiro, os anos 80. Essa foi uma época em que o gênero explodiu em popularidade por todo o país, e o número de grupos aumentou consideravelmente. Entre os destaques dessa época, temos os Paralamas do Sucesso, Titãs, Barão Vermelho e Legião Urbana. Mas não podemos esquecer de outros artistas, bandas de grande sucesso, como RPM, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial e Camisa de Vênus, que ainda estão ativos até hoje. Essa foi uma década especial, que marcou a diversidade de estilos e artistas que ajudaram a fortalecer o rock nacional. Seja bem-vindo ao canal Nina Sabe. Se você quer saber mais sobre as celebridades dessa época e outras curiosidades, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, bora pro vídeo! Capital Inicial. Em 1986, a banda Capital Inicial lançou seu primeiro álbum pela Polygram, intitulado com o nome da própria banda. Com um estilo rock de alta qualidade, o disco foi aclamado pela crítica especializada. Entre as faixas mais marcantes, destacam-se Música Urbana, Psicopata, Fátima, Veraneio Vascaína e Leve Desespero. No ano seguinte, com a chegada do talentoso tecladista Bozo Barretti, os rapazes não pararam de produzir. Em 1987, lançaram seu segundo álbum, batizado de Independência, que trouxe grandes hits como Prova, Independência e a regravação de Descendo o Rio Nilo. Mas nem tudo são flores no mundo da música e, em 1992, devido a divergências pessoais e artísticas, o vocalista Dinho Ouro Preto decidiu seguir carreira solo, deixando o grupo Capital Inicial. Foi um período difícil para os fãs, mas em março de 1998, os 4 membros originais da banda decidiram se unir novamente e fazer uma nova apresentação para comemorar os 15 anos de carreira e os 20 anos do rock de Brasília. No repertório, além dos sucessos antigos, eles incluíram músicas menos conhecidas e composições de outras bandas da cena musical de Brasília dos anos 80, como Plebe Rude e Legião Urbana. E assim, com 40 anos de estrada, a banda Capital Inicial segue em turnês pelo país, celebrando sua trajetória musical e emocionando seus fãs por onde passa. É o rock brasileiro em alta rotação. Blitz é uma banda brasileira de rock formada no Rio de Janeiro em 1982. A banda se destacou nos anos 80 com suas letras irreverentes e uma sonoridade que misturava rock, pop e elementos da música brasileira. Nos anos 80, a Blitz lançou álbuns icônicos como As Aventuras da Blitz, 1982, Radioatividade, 1983, e Blitz 3, 1984, que incluíam hits como Você Não Soube Me Amar, A Dois Passos do Paraíso e Weekend. A banda também participou do histórico Festival Rock in Rio de 1985. Após um período de pausa nos anos 90, a Blitz voltou com nova formação e lançou novos álbuns, como Blitz 15 anos ao vivo, 1997, e Blitz MTV ao vivo, 2006. A banda também continuou a se apresentar em shows pelo Brasil e pelo mundo. Atualmente, a Blitz segue em atividade. A banda continua a ser uma referência do rock nacional e a fazer sucesso com suas músicas e shows animados. Os Paralamas do Sucesso é uma banda brasileira de rock formada em 1982 no Rio de Janeiro. A banda se destacou nos anos 80 com suas letras engajadas e uma sonoridade que misturava rock, reggae, ska e elementos da música brasileira. Nos anos 80, os Paralamas do Sucesso lançaram álbuns icônicos como Cinema Mudo em 1983, O Passo do Lu em 1984 e Selvagem em 1986, que incluem sucessos como Vital e Sua Moto, Óculos e Alagados. A banda também participou do histórico Festival Rock in Rio de 1985. Na década de 90, os Paralamas continuaram a lançar álbuns de sucesso, como Os Grãos, 1991, e Severino, 1994, e a fazer shows pelo Brasil e pelo mundo. A banda também fez parcerias com outros artistas, como os cantores Gilberto Gil e Carlinhos Brown. Nos anos 2000, os Paralamas do Sucesso continuaram a ser uma das principais referências do rock nacional, com álbuns como Hoje, 2005, e Brasil Afora, 2009. A banda também realizou diversos projetos especiais, como Paralamas e Titãs Juntos e ao Vivo, 2008, e a turnê Nação Zumbi mais Paralamas, 2017. Atualmente, os Paralamas do Sucesso seguem em atividade. A banda continua a ser uma das mais respeitadas e influentes do rock brasileiro, e a fazer sucesso com suas músicas e shows energéticos.
A banda Plebe Rude é uma banda de rock brasileira formada em Brasília em 1981. Com uma mistura de punk rock e rock alternativo, a banda tornou-se conhecida por suas letras politizadas e críticas sociais. Nos anos 80, a Plebe Rude teve grande destaque no cenário musical brasileiro com o lançamento do álbum Concreto Já Rachou, de 1985. Suas letras abordavam temas como a ditadura militar, a violência urbana e a desigualdade social. Ao longo das décadas seguintes, a Plebe Rude continuou a lançar álbuns e a fazer shows pelo país. A Plebe Rude também tem um histórico de participação em movimentos sociais e políticos. A banda se mantém como uma das referências do rock nacional e continua a influenciar novas gerações de artistas brasileiros. A banda foi formada por amigos de infância em Brasília, no contexto da abertura política do país. O nome Plebe Rude vem de uma expressão utilizada em latim que significa plebeus insolentes, referência à postura contestadora e desafiadora da banda, pela anistia e o movimento dos caras pintadas. A Plebe Rude tem um histórico de apresentações marcantes em grandes festivais de música no Brasil, como Rock in Rio e o Festival de Verão de Salvador. O videoclipe da música Até Quando Esperar se tornou um clássico da TV brasileira, com cenas da banda tocando em frente ao Congresso Nacional em Brasília e imagens da polícia reprimindo manifestações populares. A banda já fez parcerias com outros artistas de renome, como a cantora Cássia Eller e o rapper Gabriel, o Pensador. A banda continua a lançar novos álbuns e a fazer shows em todo o país, mantendo sua postura crítica e contestadora em relação à realidade política e social brasileira. Em 2020, a Plebe Rude lançou um álbum ao vivo em comemoração aos 35 anos de carreira, intitulado Plebe Rude 35 anos ao vivo. Além disso, a banda tem uma forte presença nas redes sociais e mantém contato com seus fãs através de suas páginas oficiais na internet. Mesmo com mais de 40 anos de carreira, a Plebe Rude continua a ser uma referência no rock brasileiro e um símbolo de resistência e contestação. A banda Camisa de Vênus surgiu na Bahia em 1980 e ao longo dos anos 80 e 90 se consolidou como uma das mais importantes do rock brasileiro. A banda misturava influências de punk rock, new wave em suas músicas, que muitas vezes tinham letras provocativas e controversas. Entre os maiores sucessos da banda estão músicas como Beth Morreu, Cinca Chambord, Eu Não Matei, Joana Dark e Silvia. Em 1986, a banda lançou um álbum ao vivo chamado Viva, que se tornou um marco na história do rock brasileiro. Ao longo dos anos, a formação da banda passou por várias mudanças, e em 2001, o vocalista Marcelo Nova decidiu encerrar as atividades da Camisa de Vênus. Em 2014, a banda voltou a se reunir para uma série de shows comemorativos, e desde então tem feito apresentações esporádicas pelo Brasil. Atualmente a banda Camisa de Vênus está ativa e fazendo shows pelo Brasil. Após a reunião em 2014, a banda decidiu continuar na ativa e tem se apresentado em diversas cidades brasileiras, tocando seus clássicos e também músicas novas. A formação atual da banda conta com o vocalista Marcelo Nova, o guitarrista Robério Santana, o baixista Leandro Dali, o baterista Célio Gloucester e o tecladista Drake Nova. E você, está curtindo a sessão Nostalgia? Comenta aqui embaixo, qual foi a sua banda preferida, qual música marcou sua história. Vamos para a próxima banda. Barão Vermelho é uma banda brasileira de rock formada no Rio de Janeiro em 1981. A banda é considerada um dos principais expoentes do rock nacional dos anos 80 e teve Cazuza como vocalista em seus primeiros álbuns. Nos anos 80, o Barão Vermelho lançou álbuns icônicos como Barão Vermelho de 1982, Maior Abandonado de 1984 e Carnaval em 1987, que incluem sucessos como Pro Dia Nascer Feliz, Bete Balanço e Por Você. A banda também participou do histórico Festival Rock in Rio de 1985. Após a saída de Cazuza em 1986, o Barão Vermelho continuou a lançar álbuns e a fazer shows pelo Brasil. Entre os destaques dessa época estão os álbuns Na Calada da Noite, 1988, e Carne Crua em 1990. Já nos anos 2000, o Barão Vermelho passou por uma série de mudanças em sua formação, com a entrada de novos integrantes como o vocalista Frejá. A banda lançou novos álbuns como Barão Vermelho 2, 2004, Puro Êxtase, 2012 e continuou a se apresentar em shows pelo país. Atualmente, o Barão Vermelho segue em atividade. A banda continua a ser uma das referências do rock nacional, tanto para os fãs de longa data quanto para as novas gerações.
Ira é uma banda brasileira de rock formada em 1981, em São Paulo. A banda se tornou uma das mais populares e influentes do rock nacional nos anos 80 e 90, com sua sonoridade que misturava rock, punk e elementos da música brasileira. Nos anos 80, a Ira lançou álbuns como Mudança de Comportamento em 1985, Vivendo e Não Aprendendo em 1986 e Psicoacústica em 1988, que incluem sucessos como Flores em Você, Envelheço-na Cidade e Dias de Luto. A banda também participou do histórico Festival Rock in Rio de 1985. Após um período de hiato nos anos 2000, a Ira voltou à ativa em 2014, com a formação composta por Nazi no vocal, Edgar Scandurra na guitarra, Johnny Boy nos teclados e Evaristo Pádua na bateria. Desde então, a banda lançou o álbum Invisível DJ em 2018. Continua a fazer shows pelo Brasil, mantendo sua legião de fãs e influenciando novas gerações de artistas do rock brasileiro. A banda Ira continua a ser uma das bandas mais importantes e influentes do rock brasileiro, e um dos grandes ícones dos anos 80 até hoje. A banda Titãs é uma das mais importantes e influentes do rock brasileiro, formada em 1982 em São Paulo. Durante sua carreira, a banda passou por diversas formações e lançou vários álbuns que marcaram diferentes momentos do rock nacional. Nos anos 80, os Titãs se destacaram com músicas que misturavam rock, pop, punk e MPB, além de letras irônicas e críticas à sociedade brasileira. Entre os álbuns lançados nessa década estão Titãs em 1984, Televisão em 1985 e Cabeça Dinossauro em 1986. Nos anos 90, a banda se reinventou e experimentou novos estilos, como o rap e a música eletrônica. Nessa década, lançaram álbuns como Tudo ao Mesmo Tempo Agora em 1991, Titanomaquia em 1993 e Domingo, em 1995. Já nos anos 2000, os Titãs continuaram ativos, lançando novos álbuns e fazendo shows pelo Brasil e pelo mundo. Entre os destaques dessa década estão a melhor banda de todos os tempos da Última Semana em 2001 e em Engatu em 2014. Atualmente, os Titãs seguem em atividade, com uma formação que inclui os membros originais Branco Melo, Sérgio Brito e Tony Bellotto, além de Beto Lee, Mário Fabre e Lee Marcucci. A banda continua fazendo shows e lançando novas músicas, mantendo-se como uma das referências do rock brasileiro. Os Engenheiros do Havaí era uma banda de rock brasileira formada em 1984, em Porto Alegre. A banda é conhecida por suas letras inteligentes e críticas sociais, além de uma sonoridade que mistura rock, pop e MPB. Nos anos 80, os Engenheiros do Havaí se destacaram com álbuns como Longe Demais das Capitais, 1986, A Revolta dos Dandies em 1987, que continham músicas que se tornaram clássicos do rock brasileiro, como Infinita Highway e Terra de Gigantes. Na década de 90, a banda continuou a lançar álbuns de sucesso, como O Papa é Pop em 1990, Várias Variáveis em 1991 e Filmes de Guerra, Canções de Amor em 1993. Nessa década, a banda passou por algumas mudanças em sua formação, mas manteve sua marca registrada de letras inteligentes e críticas. Já nos anos 2000, os Engenheiros do Havaí continuaram ativos, lançando novos álbuns e fazendo shows pelo Brasil e pelo mundo. Entre os destaques dessa década estão Dançando no Campo Minado, 2002, e Novos Horizontes em 2007. Em 2008, o vocalista e principal compositor da banda, Humberto Gessinger, anunciou o fim dos Engenheiros do Havaí para seguir carreira solo. Desde então, Gessinger lançou vários álbuns solo e continua fazendo shows pelo Brasil e pelo mundo, mantendo a tradição de suas letras inteligentes e críticas sociais. Biquíni Cavadão é uma banda de rock brasileira que surgiu em 1985, no Rio de Janeiro. Nos anos 80, a banda ganhou destaque com sucessos como Tédio, No Mundo da Lua, Impossível, Vento, Ventania e Timidez. Com letras que abordavam temas cotidianos e melodias dançantes, o Biquíni Cavadão conquistou um público fiel e se tornou uma das principais bandas do rock nacional da época. Ao longo dos anos 90, a banda continuou lançando álbuns e hits, como Zé Ninguém, Quanto Tempo Demora um Mês, Janaína,
Zé Mané e Múmias. Em 1998, a saída do guitarrista Sheik causou uma mudança no som da banda, que passou a ter uma sonoridade mais pop. No início dos anos 2000, o Biquíni Cavadão lançou o álbum Escuta Aqui, que contou com a participação de diversos artistas, como Herbert Viana, Lulu Santos e Cássia Eller. O disco trouxe hits como Dani, Carta aos Missionários, Impossível e Vento Ventania, que ganharam novas roupagens e se tornaram ainda mais populares. Em 2015, a banda lançou o álbum As Voltas que o Mundo Dá, que trouxe parcerias com artistas como Erasmo Carlos, Samuel Rosa e Herbert Viana. Atualmente, o Biquíni Cavadão segue na ativa, com shows pelo Brasil e lançamentos de novas músicas. A banda é reconhecida como uma das mais importantes do rock brasileiro e continua atraindo fãs de todas as idades com suas letras inteligentes e melodias marcantes. Ao longo das últimas décadas, o Biquíni Cavadão também se destacou por sua participação em projetos sociais e políticos. Em 2016, por exemplo, a banda lançou o clipe da música Um Rio Sempre Beija o Mar, que aborda a crise hídrica no Rio de Janeiro e incentiva a economia de água. Além disso, os integrantes do grupo têm se posicionado a favor de causas como a democracia, a liberdade de expressão e a igualdade de gênero. A banda já vendeu mais de 2 milhões de discos e continua atraindo multidões em seus shows. Com um repertório diverso e uma postura comprometida com a arte e a cidadania, o grupo segue conquistando novos fãs e influenciando gerações de músicos. E aí, curtiram a sessão Nostalgia? Qual banda marcou a sua história? Deixe seu comentário. Lembre-se de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight